Ah, como é que ele faz isso? É tubo de pitot o nome da Ô galera, olha só. Perguntem quem primeiro, onde chamou? Última aula. Não é só a última aula. Sexta-feira. Sexta-feira que vem Não tem aula. Iremos juntos pro Beto Carreira infartar na Fire Week. Ninguém vai. Não tem problema, eu vou fazer os vídeos com a minha GoPro e depois vou mostrar pra vocês o efeito da aceleração do corpo humano. Legal. Vai ser massa, vai ser massa. Agora olha só. Cheguei. Valeu, valeu. Obrigado, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Gentil. Obrigado. Bem. Galerinha, fui agraciado por duas colocações interessantes. O senhor sentiu a ressonância que o raio gerou? Aí eu demorei a entender, aí depois eu lembrei, tudo bem, o ar vibrou com a queda do raio, vibrou numa frequência tal que as janelas vibraram, então dá pra dizer que foi uma certa ressonância que aconteceu, e pode vibrar outras coisas também, inclusive deu barulho de vidro quebrado, né? Alguma janela próxima estourou. O bacana é que na hora que eu vi o clarão, eu contei 1, na hora que eu falei 2, veio aquele... Ou seja, 340 metros por segundo em 2 segundos, o raio caiu a uns 680 metros da gente. Ele caiu a menos de 1 quilômetro daqui. Isso é que é o mais legal, né? Com uma contagem idiota dessa, sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, dá pra descobrir onde é que o raio caiu. Beleza? Só pra tu saber, eu te falei daquele equipamento de guerra que os norte-americanos desenvolveram para descobrir onde é que o tiro é disparado. Eles começaram instalando esse equipamento nas cidades, algumas cidades norte-americanas. Falei isso pra vocês? Ah, tá lembrando? Ele falou do tiro. Ó, um monte de alto-falante, desculpa, de microfone. Tem algumas cidades americanas que tem esse sistema instalado em vários prédios altos da cidade. Quando qualquer um dá um tiro de qualquer arma naquela região, em poucos minutos depois tem um carro da polícia embaixo do local onde foi dado o tiro para investigar o que aconteceu. Outra, ele já chega sabendo quem é que tem uma 765 e deu 3 tiros agora, 3 minutos atrás. Foda, né, cara? Imagina, qualquer estampido na cidade toda, o cara descobre da onde saiu o tiro. E já sabe antes de chegar no lugar que arma que foi que atirou. Porque se eu dou um tiro aqui, galera, ó, o som anda 340 metros por segundo, né? Vai chegar primeiro nesses 2 microfones, concorda comigo? E depois no outro microfone, depois um tempo no outro microfone. O computador calcula quanto tempo demora para chegar em cada microfone e faz, né, o intercâmbio dessas informações para saber de onde saiu o tiro. Com o registro histórico de vários tiros, eles já sabem qual é o tipo de arma. Então tu vê o policial que chega naquela região, ele já está sabendo que arma que ele vai enfrentar e pelo número de tiros ele já sabe qual é o número de pessoas que vão combater a ocorrência. Se vai vir 4 carros da polícia com metralhadoras ou se vai vir um cara com 38, entendeu? Deu por 15 tiros em menos de 1 segundo, cara. Pô, o cara tá com uma R15 lá, nós vamos ter que chegar com metralhadora para combater esse cara. Foda, né, cara? Imagina se em toda cidade decente do mundo tivesse uma porcaria dessa. Ou indecente, né? Cada tiro, a polícia pode ir lá na hora verificar o que aconteceu. Os caras miniaturizaram esse sistema e instalaram nos jipes, nos blindados norte-americanos. Então o cara tá lá na PQP, com um jipinho, de repente alguém escondido no matinho, pluf, dá um tiro. Na hora o visor mostra onde é que saiu o tiro. Já vira e destrói o cara. Física é foda, né, cara? Física é foda. Equipamento idiota feito com os microfones idiota, descobre de onde saiu um tiro em qualquer momento. Existem equipamentos desses para raios, tá, gente? Desculpa. Equipamentos desses que medem o número de raios que caem no planeta. Hoje nós temos computadores controlando o número de raios que caem no planeta todo. A intensidade de cada raio, o local de cada raio. Foda, né, cara? Tu saber que são milhares de raios a cada segundo no planeta. Enquanto agora estourou um raio, em vários lugares do mundo, outras tempestades já estouraram muitos outros raios. Loucura isso, né, cara? Física é foda, adoro física. Ô, galerinha, mas o que eu tenho para... outra pergunta. Professor, como é que o avião mede a altura lá? Como é que o cara sabe a altura? Vou responder antes do GPS, né? Porque depois do GPS, acabou. É o GPS que calcula. Aliás, poderia me perguntar como que o GPS calcula, né? Porra, cara, é parecido com isso.
Terra, satélite, satélite, um monte de satélite. Beleza? E aqui está o aviãozinho. O aviãozinho ali. O aviãozinho tem um dispositivo que tem um chip GPS. Não sei se vocês sabiam. É uma fábrica única no mundo que fabrica o chip GPS. Que é a galera que desenvolveu essa tecnologia. Então cada dispositivo que é GPS é porque foi soldado na placa dele um chip específico feito por uma empresa no mundo que fabrica esse tipo de chip que faz o cálculo necessário para o sistema global de posicionamento, em inglês GPS. Então esse aparelho emite radiação para o satélite responde. Esse aparelho emite radiação para o satélite responde. Esse aqui não captou naquela hora, aquele lá não captou, mas captou desse outro também, captou desse outro também. E como são vários, calculando o tempo que demora para ir voltar o sinal no satélite, eu sei a posição dos satélites, que são geoestacionários, eu determino a posição do avião. O mais legal é que se a gente não usa a teoria da relatividade, a precisão para onde está o avião é essa bola aí. Se a gente usa a teoria da relatividade, usa o fato de que o tempo é diferente no satélite, na Terra e no avião, aí o erro cai para uma esfera bem menor. Tu vê, né, cara? A gente tem que usar a teoria da relatividade para poder prever a posição dos aviões que estão voando agora no planeta. E tem gente, oh, a teoria da relatividade é uma loucura, né? Tu vê, cara, os aviões cairiam, os aviões se chocariam no ar se Einstein não estivesse certo. Que viagem. Ou parcialmente certo, né? Agora, olha só. E antes do GPS, como é que o avião sabe a sua altura? Tem tudo a ver com o avião voar. Lembra daquela coisa de eu assoprar a folhinha e a folhinha subir? Lembra? Esse exemplo de eu pegar a folhinha, assoprar e a folhinha subir em vez de abaixar, mostra que tem dois tipos de pressão. A pressão gerada pelo ar parado, pressão estática, e a pressão gerada pelo ar em movimento, pressão dinâmica. Tudo bem para vocês? No avião, lá no bico do avião, tem um tubinho apontado para frente, ó, assim o ar bate de frente nesse tubinho e entra com tudo no tubinho, né? Mas também tem um tubinho que está apontado para cima, assim, ó, ou seja, o ar passa ali por cima, não entra com tudo. Tudo bem para vocês? Esses tubos estão conectados. O tubo virado para frente está conectado com o tubo virado para cima. E aqui tem um líquido. Quando o avião está parado, esses líquidos estão equilibrados, porque a pressão dinâmica do ar entrando aqui não existe. Ou seja, é pressão estática e pressão estática. Quando o avião começa a voar e empurra esse líquido para cá, tem uma diferença de altura, né? Daqui para cá. Tudo bem para vocês? Tu concorda que essa diferença de altura determina, tem a ver com a velocidade do avião? Tudo bem para vocês? Porém, tu concorda que a diferença de altura daqui para cá tem a ver com a diferença entre a pressão estática e a pressão dinâmica? Então eu uso um tubo de Pitot, que é esse tubo idiota aqui, certo? Meço a diferença entre a pressão estática e a pressão dinâmica. Meço com um tubo de Pitot, sem essa parte aqui, eu meço a velocidade do avião, com um tubo de Pitot dessa maneira, medindo quanto o ar está empurrando aqui para dentro. Sem a velocidade do avião para um tubo de Pitot como esse. Aí, sabendo a velocidade do avião, eu consigo descobrir a diferença entre a pressão estática e a pressão, só que a pressão varia com a altura. Então, sabendo a pressão estática através do tubo de Pitot, eu consigo descobrir a altura do avião. Certo? Só que é um equipamento que já matou muita gente. Antes de a galera perceber que lá nas alturas o ar é bem frio e vai congelar o tubo de Pitot e o ar não vai mais conseguir entrar aqui, esses tubos não tinham aquecimento ali em volta. Aí congelava o tubo de Pitot, igualava essas alturas, o computador do avião acusava que o avião estava caindo porque a velocidade foi a zero. E aí o computador começa a aumentar cada vez mais a velocidade do avião e continua parado o avião, de acordo com o tubo de Pitot entupido. E aumenta ainda mais a velocidade, uma hora o avião está tão veloz que ele implode. A pressão que ele explode. A pressão estática interna é muito maior que a pressão estática de fora e buf, o avião explode. Foi o que aconteceu com aquele avião francês lá. Que eu acho que não sei se saiu do Brasil para a França, não sei, que foi cair no meio da PQP, demoraram 3 anos para achar o avião, lembra? Aquele avião estourou por isso, o tubo de Pitot entupiu. Tubo, cara, um tubo entupiu de gelo, cara. Que coisa maneira idiota de matar as pessoas. Aí agora os novos modelos vêm com aquecedorzinho enrolado ali, um resistorzinho enrolado, aí esquenta e o gelo não se forma ali, o tubo não entope e o cara acha a velocidade do avião.
Mas tu vê que máquina idiota, né, cara, para entupir e matar as pessoas, né, cara. Outra, um computador desenvolvido de maneira idiota, acredita na informação do tubo de Pitot e mesmo ela estando errada, continua levando o avião à morte. Outra, tu lembra quem foi que achou esse avião? Ninguém achava o avião. Ninguém achava o avião, cadê o avião? Cadê o avião? Triângulo das Bermudas, alienígenas, ai meu Deus, avião. Aí um grupo de matemáticos irritado com a galera procurando o avião e não achando, pediu, me dá a informação onde é que o avião estava antes de explodir. O grupo de matemáticos calculou usando física e matemática e descobriu, o avião está por ali. Foram procurar, acharam. Matemática é foda, né, cara? Os cabeças de bagre não sabem merda nenhuma. E aí chega o matemático e fala, não falei, cara, só procurar. E vai lá e acha. É foda, a matemática ela prevê o futuro. É isso. Por isso que Deus é matemático, não é? Ô galerinha, o negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. Tenho 3 coisas bonitas para lembrar. Corrente elétrica gera campo magnético, ou seja, carga elétrica em movimento gera campo magnético. Eu te ensinei campo magnético só de 3 tipos na física E. Fio reto e longo, não é isso? Espira, fio enrolado em uma circunferência. Solenoide, o solenoide. Às vezes eu falo A de analfabeto que sou, mas é o solenoide. Se eu quiser calcular o campo magnético, por exemplo, nesse ponto P, eu tenho que saber a distância e tenho que saber a corrente. Campo magnético, permeabilidade magnética vezes corrente, 2πr, porque as linhas de campo são... Para onde aponta o campo magnético aqui? Para dentro. Tudo bem? Beleza. Lá no centro da espira, para onde aponta o campo magnético no centro da espira? Deixa eu ver. Oh, é verdade, para fora. E se eu quiser calcular o campo magnético ali no interior? μ0 e 2R. Eu concentrei 3,14 vezes o campo magnético dessa situação comparada com essa. Por isso que o π sumiu lá embaixo, sem problema nenhum. Mas se eu não estou satisfeito com uma espira, eu posso fazer várias espiras. Aí estou criando o solenoide. Uma espira, 2, 3, N espiras. Quer calcular o campo magnético lá no interior do solenoide? μ0 I, claro, N, porque quanto mais voltas de fio, mais espiras, mais poderoso é o campo magnético, sobre L, onde L é o tamanho da espira. Podemos dizer que é a diluição que vai ocorrer nas espiras. Quanto mais concentradas as espiras, quanto menor o L, mais poderoso é o campo magnético. Professor, então se o L for 0, tende ao infinito? Conhece algum fio com espessura 0? Está resolvido. Né? É que tu vê, os caras pensam matematicamente assim, aí pensam, poxa, se o tamanho da espira é 0, espira tamanho 0 não existe. Né? O fio que tu foi enrolar em cima dele mesmo, ele já tem uma espessura. Né? Então, só para tu não ficar pensando matematicamente atrapalhado. Lógico, olha que bacana. B vezes L igual a μ0 vezes I sobre N, certo? L igual a 0. O que está me mostrando? Não, eu posso pegar um monte de espira, né, e jogar uma por dentro da outra, isso não tem problema. Só que para a espira dar tamanho 0, o fio teria que ter espessura, e por um fio de espessura 0, a corrente é 0. Então o I teria que ser 0 nesse caso, né? Beleza? Confirmou aquilo que a gente disse. Se o L é 0, o I também teria que ser 0, porque é na espessura que o I atravessa, né? Na espessura do fio. Quanto mais fininho o fio, vocês lembram da segunda lei de Ohm? Resistência elétrica é ρ vezes L sobre A. O que é um fio infinitamente fino? É um fio que não tem área, né? E se ele não tem área, a resistência dele teria um infinito. Então não vai ter o I. Né? Mas tu vê, já estamos, né, filosofando sobre a fórmula. É para poucos isso aqui. Então, ó, vamos deixar assim, calcular não é difícil. Já sei a regra da mão direita para descobrir para onde é que o campo magnético aponta. Legal. E sei que corrente elétrica, mais precisamente uma carga elétrica em movimento gera, mas só para quem está em movimento. Eu, do lado da carga elétrica, só meço o campo elétrico, eu não vejo o campo magnético. Vocês que estão em deslocamento em relação à partícula, medem o campo magnético, algo que perturba muita gente. Mostrando que campo magnético é fictício. Sim, sim, é fictício, eu sei que é difícil de engolir isso. Bom, hoje a coisa vai ficar mais bonita ainda. Para a gente poder exercitar as ideias de hoje,
eu primeiro vou precisar de um super ímã aqui na sala de aula. Vou botar o polo norte lá e o polo sul aqui atrás do quadro. Já que as linhas de campo vêm do norte para o sul, e é um ímã grande, aquele em forma de ferradura lá do desenho animado, beleza? Um ímã gigantesco aqui. Então, as linhas de campo vou representar assim, ó, entrando no quadro. Tudo bem? Essas linhas que eu estou representando é campo o que mesmo? Magnético. Cara, se eu pego uma partícula positiva e arremesso essa partícula com uma certa velocidade dentro do campo magnético, esse campo magnético, vou até representar aqui, colocar aqui B. Isso aqui é uma partícula positiva, tá vendo que isso aqui é mais, isso aqui é X, né, galera? Tudo bem? Esse campo magnético é essa partícula carregada que está gerando? Não, acabei de botar um ímã com vocês aqui, não é? Mas eu não acabei de mostrar pela teoria anterior que carga elétrica em movimento gera... Então tu concorda que o campo magnético que ela gerar quando ela estiver se deslocando lá dentro vai interagir com o campo magnético permanente do ímã? E essa partícula pode ser forçada para algum lugar. Beleza? Nessa situação em que a velocidade é perpendicular, o que tu veria seria o seguinte, ó. Essa partícula, ela faria um MCU aqui dentro, ó. Ela ia ficar rodopiando em MCU aqui. Quando ela estivesse aqui, ela ia para lá. Quando ela estivesse aqui, ela ia para lá. E ela ia ficar girando assim. Quase inacreditável. Eles faziam isso com luz no começo, né? Pegavam uma luz, elétrons, por exemplo. Se fossem elétrons, eles iam girar para cá, ó. E a luz fica dando curva aqui no campo magnético, presa aqui dentro, né? Uma loucura. Imagina, uma luz fazendo um círculo aqui. A galera não acreditava. Mas uma parte estranha é que os caras também não entendiam que assim, ó, se o campo magnético estivesse aqui, por exemplo, polo norte nessa região aqui, polo sul aqui. Se eles arremessassem a partícula paralelamente ao campo, ó, a partícula passava reto. A partícula não fazia curva, seja para um lado, seja para o outro. Mas o que deixava a galera mais agoniada é quando eles pegavam o campo magnético e arremessavam a partícula obliquamente ao campo. Quando eles pegavam o campo magnético e arremessavam a partícula obliquamente, tá vendo? Com um certo ângulo, a partícula saía girando assim, cara, ó. Movimento helicoidal. E assim meu professor deu a aula. Se a velocidade é perpendicular, a partícula descreve um MCU. Se a partícula tem velocidade paralela, a partícula descreve um MRU. Parabéns, movimento retilíneo. Primeira lei de Newton. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que a gente conhece a primeira lei de Newton, né? E quando a partícula é lançada obliquamente ao campo magnético, partícula carregada, ela faz um movimento helicoidal que eu representarei assim, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu fui para casa puto da cara, achando que a natureza era impossível de entender, mas eu sempre desconfiei das pessoas que me informavam, né? E aí eu ia para casa estudar até entender. Aí eu em casa fiquei puto com o cara. Pensei, porra, que bicho babaca, por que não me explicou a verdade? Por que não me contou a verdade tão óbvia e fácil de entender? Na verdade é que eu ainda não tinha entendido que o professor não ensina, o professor atrapalha, o aluno aprende sozinho. Agora o seguinte, cara, ó. Porra, que óbvio. Meu Deus, que óbvio. Primeiro, o campo magnético gera campo magnético, partícula carregada em movimento? Aparentemente não está interagindo com o campo magnético que já existe. Por que será? Não sei. Mas por essa experiência eu sei que se a velocidade da partícula carregada imersa em campo magnético for paralela, a força não existe, então não muda a trajetória da partícula. Tudo bem. Se quando a partícula tem velocidade perpendicular eu vejo o MCU, o MCU só é possível quando existe uma força. Foi hoje, não foi? Então não pode esquecer, força centrípeta. Se o cara está fazendo uma curva, é porque a força que atua no sujeito é centrípeta. Tudo bem. Olha para aquela outra situação ali, a situação do mal, quando a partícula começa a girar em movimento elíptico, helicoidal, né? Helicoidal. Em forma de, de mola, aqui, em forma de hélice. Cara, vai dizer que não dá para entender esse movimento como dois movimentos separados. Um de uma velocidade Vx
e a outra de uma velocidade Vy. Para Vx, não é essa mesma situação aqui? Se a partícula tivesse só a velocidade Vx, a partícula só andaria em linha reta. Se a partícula tivesse a velocidade Vy, tu entende que esse lançamento Vy é exatamente igual a esse aqui, ó? O campo está aqui, eu lancei dessa maneira. Isso aqui nós estamos olhando essa situação daqui, ó. Tu consegue enxergar que isso aqui representa essa velocidade y nessa situação? Pensa isso aqui, ó. Isso aqui está entrando ali, nós só temos que pensar nisso aqui, ó. O que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Se essa partícula tivesse só com a velocidade Vy, qual seria o movimento dela? O movimento é? A velocidade é perpendicular, o movimento é mc1, não é? Se a velocidade fosse só a velocidade Vx, qual seria o movimento? Retilíneo e uniforme. O mestre Galileu nos ensinou que é possível pensar no movimento complexo como dois movimentos decompostos. Quer dizer, cara, que se esse cara tem uma velocidade oblíqua ao campo magnético, eu posso decompor essa velocidade em uma velocidade horizontal que vai manter a partícula em linha reta e uma velocidade perpendicular ao campo magnético, nesse caso vertical, que vai fazer a partícula MCU. E se a partícula descreve o MCU ao mesmo tempo que ela avança, vira o movimento? Porra, olha que legal, cara. Dois fenômenos fáceis de entender. Partícula carregada, velocidade paralela. MRU. Vocês é que tem que falar, se quiser aprender, tá? Velocidade, vocês não precisam mais falar. Velocidade perpendicular. O movimento é? MCU. Muito obrigado. Eu digo isso, né? Porque vocês estão acima, então não precisa. E só vocês respondendo, às vezes o cara, porra, aí os caras não participam. Eu quero escutar a voz da galera, é normal. Então é isso aí. Velocidade é lógico. Temos que todos ser humildes aqui. Eles estão anormais porque eles estão estudando desde o segundo ano. Aliás, desde o primeiro ano eu vejo esses dois vindo pra cá e me perturbando com dúvida. Tu vais querer comparar com os dois agora que tu começou a estudar meia boca agora no final do terceirão? Não, os caras estão lá nas nuvens e tu tá rastejando ainda, é claro. Não é que eles são mais inteligentes, eles são mais esforçados. É isso que é bom ficar claro. Porque não existe pessoa mais inteligente que a outra. Existem guerreiros e bunda mole, essa é a de verdade. Eu queria que tu viesse do lado dos guerreiros. Sabe, pai? Isso se educa, sabe, pai? Todo dia eu brigando a ser guerreiro, senão vira bunda mole. Tenho dito. Agora vai. Pai, velocidade. E aí é M? Obrigado. Velocidade paralela. M? Tranquilo. E o que é o movimento, a velocidade oblíqua? É uma parte paralela e uma parte perpendicular. Pela velocidade paralela, a partícula vai para frente. Pela velocidade perpendicular, a partícula gira em MCU. Se eu ir para frente girando em MCU, é um movimento helicoidal. Aí eu fiquei puto com o professor. Eu saí da aula achando, meu Deus, que foda, como é que eu vou descobrir que a partícula está girando que nem uma louca? E depois em casa, sozinho, eu vi que óbvio. Galileu, o princípio de Galileu, são dois movimentos complexos que a gente analisa separadamente e aí fica fácil de entender. Legal. Mas peraí. Se está fazendo curva, é porque tem força centrípeta. Faço um teste com uma partícula com uma certa carga. Ela faz uma curva. Eu dobro o valor da carga. A curva tem um raio que é a metade desta. Mais ou menos força. Para fazer uma curva mais fechada. Todo mundo sabe que precisa de mais força, né? Tanto que se a curva for fechada demais e o pneu do carro não tiver o atrito suficiente, passa reto. Não é isso? Beleza? Cara, os caras perceberam que dobrando a carga, o raio da curva caía pela metade. Ou seja, porque a força dobrou. Triplicou a carga. Triplicou a força. O raio da curvatura era 3 vezes menor. Isso é um laboratório, bonitinho. Aí eles, entendi que a força eletromagnética, por que essa força é chamada de força eletromagnética? É uma carga elétrica recebendo a ação de um campo magnético, parabéns. Aí, legal, 10 vezes mais carga, 10 vezes mais força, tranquilo? Então tá, já entendemos a carga, agora vamos mexer na velocidade. Vamos fazer primeiro a partícula lançada com a velocidade V, mede o raio da curva, beleza? Lanço com uma velocidade 2V, o que acontece com o raio da curva? Adivinha? Por incrível que pareça, o raio da curva cai pela metade.
a partícula mais veloz, o raio da curva fica menor. Explicação, quer dizer que quando dobra a velocidade da partícula, a força eletro dobra, faz a partícula fazer uma curva mais fechada. 10 vezes mais velocidade. O raio é 10 vezes menor, indicando que a força 10 vezes maior. Então podemos dizer que a força eletro é diretamente proporcional à velocidade da partícula. Isso tudo no laboratório, bonitinho. Pô, já entendi o efeito da carga e o efeito da velocidade. Vou mexer no campo magnético agora. Primeiro vamos fazer o experimento no campo magnético B. Mede o raio da curva. Agora dobra o campo, 2B. O dobro da força, o raio caía pela metade. 10 vezes mais campo magnético. 10 vezes mais força, portanto o raio diminui. Caramba, até agora está tudo óbvio. Mais uma vez Deus se mostra organizadinho na criação do universo. A força eletro é diretamente proporcional ao campo atuando na região. É diretamente proporcional à carga da partícula mergulhada no campo. E é diretamente proporcional à velocidade da partícula mergulhada no campo. Porém, tem alguma coisa faltando. Porque, pô, como é que pode aqui passar em MRU, força resultante zero, e aqui, numa situação, mesma velocidade, mesmo campo, mesma carga, a coisa sai girando que nem uma maluca? Tem alguma coisa faltando nessa fórmula ainda. O que será? Claro, né? Claro, é o ângulo, não é? Quando o campo magnético e a velocidade tinham ângulo zero, né? Tanto nessa situação como nessa, ângulo 180, não é? Dava zero força. Porém, quando a velocidade era perpendicular ao campo magnético, aí brotava uma força intensa. Qual é a função? Qual é a função matemática que zera com ângulo zero e dá máxima com ângulo de 90 graus? Seno. Seno de zero é zero, seno de 90 é 1, fechou. Na verdade, tá, galera, essas fórmulas elas são deduzidas de uma forma muito diferente, tá? A lei de Biot-Savart, que vai resultar nessa fórmula aqui, é uma lei muito mais delicada, que exige uma matemática espacial muito pior. Mas dá pra intuir dessa maneira na hora do ensino médio, beleza? Só pra tu não ficar me xingando de filho da mãe lá na faculdade, beleza? A dedução não é com essa matemática que eu tô te ensinando aqui. Não é usando o bom senso. A questão é, a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo, à carga e à velocidade. E depende do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre os únicos dois vetores da fórmula, velocidade e campo magnético. Tu vê, eu não comecei a aula te falando um fato. Quando a velocidade da partícula é paralela, MRU perpendicular, MCU oblíqua, helicoidal. Não é isso? Agora, se tu esquecer desse fato, tu pode olhar para a fórmula. Quando V e B são paralelos, qual é o ângulo? Zero, seno de zero. Acabamos de falar, gente, seno de zero, zero. É o círculo trigonométrico, não é? Senso. Sem sono a gente fica em pé, eixo do seno, com sono a gente deita. Se o ângulo é pequenininho, o cosseno é grandão e o seno é pequenininho, tá vendo? Ó? Se o ângulo é zero, o cosseno é 1, o seno é zero. Quando o ângulo é próximo de 90 graus, olha a projeção do seno, cresceu, olha a projeção do cosseno, diminuiu. É por isso que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é zero. É só olhar a projeção, galerinha. Isso aí tem que voltar atrás, tá? Tu nunca vai entrar na UFSC num curso competitivo sem dominar círculo trigonométrico. É o primeiro ano de ensino médio, tá? Tu não pode estar no terceirão com dificuldade nessa coisa boba. É a primeira aula de círculo trigonométrico, é isso que a gente mostra pro cara. Então recupera aquilo que vai dar tudo bem. Seno de zero? Zero. Quer dizer que nessa hora a força é zero. E se a força é zero, qual é o movimento? MRU. Então tu vê, se tu não decorou a parte teórica, tu pode usar a parte matemática para te lembrar da parte teórica. Quando é que essa força vai ser máxima? Quando for 90 graus, né? Seno de 90 é 1. Então tu sabe que quando a partícula for perpendicular ao campo, a força é máxima. Agora olha só para finalizar, preciso dar duas informações a mais aqui. Ó,
Imaginem vocês que eu estou a fim de descobrir qual é o raio dessa curvatura aqui. Quero saber qual é o raio da curvatura. Hoje o professor apresentou para vocês a fórmula de força centrípeta, não foi? Isso. mv ao quadrado, pode, não foi? Isso, aí na próxima já não fala para a galera poder participar, é isso aí. E não se sintam cobrados, vocês são os meus melhores alunos, eu sou orgulhosíssimo de ser professor de vocês. mv ao quadrado sobre r, beleza? Claro que não custa lembrar que isso é a segunda lei de Newton, né? Sendo que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, né? O cara deduz a fórmula da aceleração centrípeta, bobinha, beleza. Essa força que faz a partícula fazer a curva, ela é do tipo eletromagnética, mas faz o papel de uma força. Tu vê, cara, a força centrípeta, ela pode ser de atrito, ela pode ser gravitacional, ela pode ser eletromagnética. Força centrípeta não é um tipo de força quanto à natureza. Força centrípeta é uma situação na qual a força está inclusa. Eu digo isso porque quais são os tipos de forças que existem? Ou é de contato, ou é de campo. A de contato é a normal, o atrito, certo? Forças de campo, elétrica, eletromagnética, gravitacional, beleza? A força centrípeta o que é? Depende. Se for um planeta orbitando o outro, a centrípeta é gravitacional. Se for uma carga elétrica girando, a centrípeta é eletro. Então nessa hora em que uma carga elétrica, inércia e campo magnético rodopia, quem faz papel de força centrípeta? A elétron. Aí eu posso igualar a fórmula da força centrípeta com a fórmula da força. Só que nesse caso, qual é o ângulo? 90 graus, seno de 90. 1 elimina V de um lado com A ao quadrado. E a mágica ocorreu agora. Escuta o que eu vou te falar. Por favor. Para o cara descobrir o... Precisa. Só tem um detalhe. Só um detalhe. O aluno, para chegar nesse nível, sacar que a força eletromagnética está fazendo vias de força centrípeta, igualar as cordas e isolar, é um cara que tem um puta de um nível de física. Porém, um dia um aluno me chegou e falou assim: professor, tu conhece a dedução dessa fórmula? Eu conheço, acabei de mostrar para vocês de onde é que ela vem, né? Só que eu, não conheço, sabia que era uma piadinha. Ele, Habib me vê um quibe. Habib me vê um quibe. Aí ele falou, isso não, cara, bicho, não é possível, cara, me explica melhor. Aí ele, Habib me vê um quibe. Habib, beleza, tudo bem. Eu não resisti, né? Eu colei isso e falei para todo mundo e bato na tecla. Porque o aluno que não está férreo em física, ele nunca vai deduzir a fórmula no dia. Mas se ele lembrar que partícula carregada imersa no campo magnético, para determinar o raio, tu chama o Habib, tu puxa o Habib e vê um quibe e detona a questão enquanto o cara fodástico está lá se matando para deduzir. E eu fui abençoado, caiu o Habib me vê um quibe. Então um monte de cara que era nosso cego em física puxou o Habib me vê um quibe, matou uma das questões mais fodas da federal, só por causa da decorada idiota. Então tu vê às vezes